Comentando o capítulo 5 da obra-chave para a Teosofia, de Sra. Helena Petrovna Blavatsky, página 67 até a página 71. Há o início de comentários sobre a oração. Começa com uma pergunta: é necessário orar? E a primeira pergunta da série é assim: vocês acreditam na oração? Vocês rezam? E a resposta é: não, nós agimos, ao invés de falarmos. Esse trecho ele pode ser um pouco confuso para quem não está familiarizado com os conceitos teosóficos, então eu vou tentar explicar de maneira mais simples. A crítica que é feita nesse trecho, ela é especialmente ao modelo ocidental de oração, principalmente do tronco judaico-cristão, onde se repetem palavras, muitas vezes das quais nem ao menos se pensa no significado delas, como súplicas, sempre pedindo alguma coisa. Eu costumo dizer que muitas religiões com o tempo acabaram, acho que praticamente todas ocidentais, né? Elas acabam com o tempo se tornando uma espécie de balcão de pedidos. As pessoas procuram quando desejam alguma coisa e recorrem a forças espirituais, muitas vezes imaginárias, buscando um auxílio para resolver os seus problemas. Ou seja, buscam com propósitos egoístas os seus problemas. Poucas pessoas são aquelas que buscam visando o bem coletivo, o bem comum e etc. Então, eu até tenho um termo, né? Eu costumo dizer que a gente deve tomar cuidado, que todo religioso deve tomar cuidado, não importa a religião, para não se tornar o que eu chamo de um mendigo da espiritualidade. Sempre rastejando, sempre pedindo, sempre implorando. Essa é uma postura passiva de espiritualidade. Enquanto que a resposta, né, nós não rezamos, nós agimos ao invés de falar, está nos demonstrando um outro tipo de espiritualidade, uma postura ativa na espiritualidade, onde se concretizam coisas, onde se realizam coisas. Isso não quer dizer que não exista nenhum tipo de oração, e de fato há, é descrito ainda na página 67 como oração de vontade, ou seja, quando se envia mais do que uma súplica, mas um comando ao Deus que habita em nós, ou seja, ao eu superior. E como é dito aqui, que não deve ser chamado de um Deus, mas o Deus. Porque em Atma, Helena Blavatsky nos escreve que já somos uno com o todo. Então, ao invés de ficar orando, suplicando, pedindo a um Deus externo, o que é recomendado pela literatura teosófica é que haja mais um comando, uma informação que a gente envia para o eu superior, que é possível de ser realizado. Essa postura ativa é descrita em diversas obras orientais. Eu posso citar, por exemplo, no Bhagavad Gita, que Krishna diz a Arjuna, deixa muito claro que a atividade é muito melhor que a ociosidade. Que a atividade leva a uma vida plena e saudável e a ociosidade não nos traz boas coisas, né, na vida. É importante entender também, há um alerta aqui, né, que essa oração de vontade, ela funciona, ela pode então, através de um princípio espiritual, através de mentalizações, muitos, né, místicos conhecem essas práticas, podemos materializar com o tempo, no seu devido tempo, as coisas desse mundo. Afinal, todas as coisas desse mundo são frutos dos planos sutis. Pensem que tudo que a humanidade realizou no planeta antes surgiu no plano mental, surgiu como uma ideia, ou um ideal, um projeto, e só posteriormente é que vamos assimilando nos outros planos. Então, essa ideia, quando colocamos nossos sentimentos nela, ou seja, a vontade, o desejo de realizá-la, ela se materializa no plano astral e depois, né, ela vai se condensando até finalmente se concretizar no plano físico. E isso funciona.
Porém, também é alertado aqui que é necessário tomar cuidado com desejos egoístas. Então, ela salienta, né, os cristãos que realizam a oração, seja feita a tua vontade, ou seja, a tua vontade é do eu superior, e não a nossa. A nossa é do ego inferior à personalidade. Mas geralmente nós conduzimos a espiritualidade justamente ao contrário. Nós vamos à igreja, à sinagoga, ao templo, ao terreiro, centro espírita, qualquer lugar, para pedir, para realizar os desejos do pequenino ego, né, do ego inferior, da personalidade, motivados por desejos egoístas de satisfação, de benefício, de vantagem sobre os demais. Eu costumo dizer que não existe verdadeira espiritualidade fora do altruísmo, porque entendendo o princípio da unidade, qualquer desejo egoísta se torna não espiritual. E como é descrito aqui na obra, né, conduzir esse tipo de oração de vontade para desejos egoístas é chamado de feitiçaria espiritual. Ainda nesse trecho, é deixado bem claro que é aceito somente para os teósofos esse tipo de oração, direcionado ao eu superior, e nunca implorando a outros seres que nos auxiliem, principalmente nossos desejos egoístas, né? Nós podemos enviar comandos de ação para o universo. E se caso o karma for favorável, e como dizem os mestres na carta, né? Caso a gente envia o nosso desejo de ação. Caso a natureza seja favorável, né, ela vai realizar. Ela que é escrava da lei. Outro problema dessas orações faladas e palavras repetidas é que simplesmente o universo ele não compreende a linguagem verbal humana, né, mas ele compreende a vontade. Então, quando nós realizamos uma oração sem o aspecto da vontade incluso, ou seja, só repetimos as palavras sem saber o que significa e sem colocarmos real desejo em cima de realização, repetimos por hábito, elas não possuem, né, necessariamente a força, porque o universo não dialoga na linguagem humana, né? Por isso que a ação também é um tipo de oração. Então, essa oração da vontade, ela implica todos os nossos níveis de manifestação, mental, emocional, físico, que é onde nós conseguimos realmente mudar o mundo, né? Então vejam figuras como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Nelson Mandela, que são pessoas que através da sua vontade de mudar o mundo, visando aí o bem coletivo e não desejos egoístas, eles conseguem realmente, de fato, mudar o mundo, né? Então, acho que essas grandes figuras, e podemos pegar também os próprios teósofos, né? Principalmente a senhora Helena Petrovna Blavatsky, nossa fundadora, que de fato mudou o mundo ocidental, né? Abrindo as portas do conhecimento arcaico do Oriente, uma parcela ao menos, né? Para que tivéssemos acesso. Continuando o assunto da oração, então no capítulo 5 da obra-chave para a Teosofia, começa com um trecho assim: a oração mata a autoconfiança. Blavatsky sempre foi uma mulher bem polêmica, assim, né, de opiniões bem fortes, né? Então, às vezes, a maneira como ela escreve, como ela se expressava, pode parecer bem agressiva para algumas pessoas. Mas é a declaração destemida da verdade, né? Ela era uma leonina, né? Os leoninos, eles têm muita energia, né? Muito poder de presença, e certamente era o caso dela, e certamente justamente isso que fez ela conseguir, né, trazer tudo isso que ela nos trouxe, enfrentando tudo que ela enfrentou, pensem no século XIX, né? Religião fundamentalista, a maneira como era a ciência naquela época, né? Muito mais materialista que a de hoje, muito mais, até dogmática, eu diria. E a religião, então, nem se fala, né? Se hoje a gente acha que a igreja é dogmática, imagina século XIX. Era bem mais complicado. Então tinha que ser uma mulher de energia muito forte. Então, quando ela nos traz que a oração mata a autoconfiança, é um pouco o que acho que eu já havia comentado em outros áudios sobre
Esse modelo da religião ocidental de ser um pouco balcão de pedidos, né? Então, eu sempre digo que a gente tem que cuidar para não nos tornarmos mendigos da espiritualidade. E então, essa questão da oração pedinte, né? Ficar pedindo, 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 esperando que uma outra força externa faça o que nos cabe fazer. Então, quando a gente fala da questão do Dharma, que é o nosso dever, é porque é o nosso dever, né? Não é o dever do outro. Claro que o Dharma é algo muito particular, cada um tem que encontrar o seu, de acordo com a sua realidade, de acordo com o meio em que vive, de acordo com as suas habilidades, de acordo com as necessidades na sua comunidade, né, que está inserido ao redor de si. Então é muito particular, ninguém pode dizer qual é o Dharma do outro. Mas uma vez que a gente começa a identificar o nosso Dharma, a gente tem que entender que o nosso Dharma é nosso e não do outro. E não esperar que Deus, ou Krishna, ou Olorum, ou Batalá, ou o Exu Caveira, ou seja lá quem for, vai fazer por nós, né? Então ela até diz aqui numa parte, que ela diz, né, de um chefe e um funcionário, né, que seria certo um funcionário, um patrão, ele remunerar uma pessoa, né, um empregado ali, né, um empregador e empregado, remunerar essa pessoa, sendo que ele, o próprio patrão, tivesse que fazer o serviço? Então isso é o que ela está querendo dizer, né? Então a gente quer remuneração, digamos, a gente que eu digo cultura cristã ocidental, que é ao que ela está se referindo aqui no diálogo com o seu interlocutor. Embora nem todos os trechos da chave para teosofia são trechos da Blavatsky, né? Sempre tem um T de teósofo, que às vezes outras pessoas responderam. Mas nesse trecho aqui me parece ser ela pela imponência das respostas, né? Então ela diz, né? Nós estamos aqui, aí a gente que eu digo cristão, né? Quer ir para o céu, quer a recompensa, quer a salvação, quer não sei o quê, mas não quer fazer a sua parte, né? Não quer fazer a sua parte, quer que Deus resolva, quer que uma força superior resolva a, a, a situação para nós, né? Então aquela questão da passividade, que também várias outras obras sagradas nos alerta, né, para isso. Então, o Bhagavad Gita eu comento bastante, né? Então, a questão de como Krishna nos salienta a questão da atividade, né? Então, a atividade sendo mais saudável, mais correta do que a ociosidade. Então, a questão da ação. E a própria Bíblia, né? O próprio Novo Testamento, se a gente pegar a parábola dos talentos, lembram dessa? Né? Muito boa a parábola dos talentos. Que quem foi recompensado foi o cara que fez alguma coisa com os talentos, né? E não o cara que recebeu os talentos e guardou lá para ninguém roubar os talentos e deixou por isso mesmo. Não, foi o cara que multiplicou os talentos. E isso tem as parábolas elas falam sobre questões muito práticas, né? As parábolas são teosofia prática para quem sabe entender, né? Para quem tem olhos para ouvir e ouvidos para olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então a gente deve multiplicar os nossos talentos. Quais são os nossos talentos, né? As nossas habilidades, aptidões naturais, a nossa inteligência, a nossa saúde física. A gente tem que multiplicar isso. Né? E como a gente multiplica isso? Através na nossa linguagem teosófica, através do trabalho teosófico, que é o altruísmo e tudo mais. Tem uma carta dos mestres que agora não vou lembrar qual, mas que comenta, né, que os mestres têm interesse em nós. Não é, às vezes a gente acha, né, que a espiritualidade, às vezes a gente flerta a vida toda com a espiritualidade. Eu não estou falando de quem encontrou a teosofia já mais com a idade mais avançada, tá? Não é esse o caso. Mas às vezes a gente encontra a teosofia no início da nossa vida. Mas, né, a gente tem cada um tem suas prioridades, né? Então a prioridade lá é trabalhar, ganhar dinheiro, aquela coisa toda que a gente é educado para fazer, né? Nossa cultura, né? Então enquanto a gente não consegue se livrar da nossa cultura, a gente vai deixando de lado. E às vezes lá no fim da vida,
né, a gente se volta para a teosofia, porque daí já se aposentou, já, né, já viu que o dinheiro não, não satisfazia, enfim, né, ou tá com a vida feita, como a gente diz, teve filho, teve neto, teve tudo que dava para ter, né, da vida mundana, digamos. Teve carro, casa, emprego, carreira, todas essas coisas aí. E daí lá, né, no finalzinho, se dedica à teosofia. E tem algum lugar, eu não vou lembrar onde eu li isso agora, mas foi na literatura teosófica, eu acho que nas cartas. Que diz, né, que aí já meio que não adianta mais. Não, não é que não adianta mais, claro que adianta, né? A gente tá construindo algo, até preparando para a próxima vida, né? Para a próxima vida, quem sabe, trabalhar mais daí. Porque na verdade a gente tem que multiplicar nossos talentos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que dar o que a gente tem de melhor. E não só o restinho da nossa energia, né? Então, isso é algo que eu falo para vocês, mas é algo que eu estou assimilando para mim também, não é? Todos nós ficamos inseridos na Matrix, né? Na cultura que a gente está inserindo aí de consumismo e tudo mais. E a gente acaba se perdendo. A gente acaba deixando a espiritualidade para as horas vagas, quando deveria ser a prioridade, né? O resto aqui a gente tem que administrar. Dinheiro a gente precisa, emprego a gente precisa, a gente administra. Mas a prioridade devia ser essa. A prioridade deveria ser o que a gente realmente veio fazer nesse mundo. Mas a gente se atrapalha, a nossa mente, tudo mais, toda aquela coisa, né? Mas voltando aqui, então há um questionamento aqui do interlocutor aqui do teósofo, realmente é um cristão, né? Nitidamente é um cristão, e ele fala então, tá, mas então os teósofos rezam para quem, né? E daí ela diz, né, que a gente, na verdade, para o próprio eu superior. Então a questão é o matrimônio do cristianismo primitivo, né? Ele tem relação com a personalidade casando com o eu superior. Então se tornar um agente do eu superior, se tornar um avatar, até a palavra estaria correta, né? Avatar seria uma representação de algo. Quem assistiu aquele filme Avatar no cinema, né? O robozinho lá era uma representação do carinha que estava dormindo lá na câmera, né? Então a palavra avatar não se refere somente aos grandes santos da humanidade. É uma palavra que representa, é uma representação de algo, né? Jesus era um avatar porque ele era uma representação da divindade na Terra. Então nós deveríamos também seguir esse exemplo. Então a personalidade se tornar um discípulo do mestre interior, né? Um discípulo do eu superior. Ele parar de ser o contrário, parar de ser a mente que comanda as ações, né? A mente mundana, né? Então a mente iluminada por Budi, em contato com a vontade do eu superior, ou ao menos tentando esse contato, tentando entender, inspirado, aí instruído pelas obras, né? Para isso servem as obras, para nos instruírem. Então agir de acordo. Ou como diz no final da obra Os Pés do Mestre, se tornar uma pena na mão de Deus, né? É bonito isso, né? Mas aí há também aqui ele diz algo que não é mentira, né? Que muitas vezes a oração ela nos dá força para muitas pessoas. A gente tem que entender isso, que a oração, a fé, em qualquer formato, ela serve como um gatilho para essas potencialidades que a gente tem, porque a gente é criado, a nossa cultura ocidental, a gente é criado acreditando que nós não temos capacidade de nada. Até a própria ciência materialista nos dá essa visão, né, de mundo, e que a gente vai assimilando com o tempo, né? A gente está inserido nisso, é difícil sair disso. Quem tem dificuldade para sair desse padrão mental, não se preocupe, é difícil para todo mundo, né? A gente vai se esforçando, para isso que a gente estuda teosofia e participa da sociedade teosófica, que é para ir fomentando isso, para aos pouquinhos, né, gradualmente, conseguindo se livrar disso. Mas é difícil sair, é difícil assimilar o conceito, que inclusive está no cristianismo e todas as outras tradições, de que somos realmente deuses, de que realmente podemos, em algum nível, ser onipotentes, que podemos fazer tudo, que podemos nós fazer essa transformação. É muito difícil para nós assimilar isso. Mas está muito claro na literatura sagrada, né? Que é esse mesmo caso. Então, o que a Blavatsky está criticando é aquela oração, né, meio pedinte, assim, sempre esperando que outra força faça algo por nós, porque nós não somos capazes. E ela está querendo dizer que não, nós somos capazes, né? Então, nós temos que aprender a assumir o controle, mas iluminado pelo eu superior, e não, né, pelo eu inferior, e daí não entra naquela questão de ganância, feitiçaria e outras coisas não nada legais, né, que a teosofia não recomenda.
Mas quando a gente está inspirado pelo eu superior, a gente tem o poder de mudar o mundo realmente, né? Usando as próprias parábolas do cristianismo, né? Ele diz lá, o homem de pouca fé, né? Se tivesse fé, diz para essa montanha, mova-se daqui para lá, e a montanha vai se mover. Porque nós somos deuses, né? Criadores. Os seres que criaram esse mundo não são diferentes de nós. Eles só têm mais consciência da condição deles. Consciência é essa que nós estamos tentando adquirir, né? Basicamente, é isso. Aqui o interlocutor também diz que muitas vezes isso funciona. Então, funciona por causa desse gatilho, né? Porque a gente acredita que a gente não é capaz de nada. E daí a religião, nesse sentido, a mitologia, ela serve como um gatilho. A gente olha Jesus, a gente olha Krishna, a gente olha não sei quem, o orixá, e a gente acredita que daí que daí é possível, né? É meio que um placebo. É meio que um placebo transcendental. Isso não quer dizer que não existam hierarquias que possam nos ajudar. Existem, né? Mas ficar toda hora recorrendo a isso, toda hora pedindo auxílio, toda hora pedindo socorro, acho que também não é o propósito, né? O propósito é a gente nos tornar aquilo que a gente é. E cada vez entender melhor isso e assimilar melhor isso. Isso não quer dizer que a gente não possa pedir ajuda, óbvio. Mas que não deve ser o foco principal. E também a Blavatsky chama atenção que a gente, quando pensa nos poderes da fé, a gente só pensa nos sucessos, né? Ah, fulano conseguiu se curar. Tá, mas e os fracassos? Ela diz, né, que são 10 vezes maiores. Eu diria mil vezes maiores. Então, quantas pessoas não conseguiram? Então, a gente tem que pensar nisso, né? E ela diz também, né, que essa questão da moralidade, ah, não, mas a pessoa sem fé, daí a pessoa não vai ser amoral e tal. Aí ela fala pra gente observar algo que é possível observar hoje também, né, o índice de violência nos países cristãos e nos países onde o ateísmo predomina ou onde o budismo predomina, né? Então, os budistas são pelo menos umas 10 vezes mais pacíficos, né, que os países cristãos. Não quer dizer que não tenha violência, mas são muito mais pacíficos. Há muito menos crimes, esses dados são possíveis da gente conseguir. E hoje o mesmo vale para os países ateus, né? Então, os países ateus são os países que menos têm crimes no mundo. Ali a Finlândia, a Suécia, esses países aí, né, tem muita baixa criminalidade e muito alto índice de ateísmo. E para ver como não é isso aí que faz as pessoas serem melhores, né? Não é essa fé cega. Mas a gente tem que entender também que essa fé ela funciona para muitas pessoas. Então a gente tem que entender e respeitar isso. E que isso não quer dizer que a gente seja superior a elas, né? A gente tem um entendimento intelectual sobre isso. Então não é a questão de que a pessoa está praticando aquele tipo de religião que a gente é superior a elas, né? Aquela coisa meia arrogante, assim, que também não se aplica. Daí é uma outra mentira que a gente está contando pra gente mesmo, né? Mas, se nós temos a literatura que nos instrui de que devemos ser ativos e agir no mundo, então acho que nós temos a obrigação de, se nós compreendemos e conseguimos assimilar esse princípio, temos a obrigação de agir de acordo, né? Uma questão aí ética já, né? No final aqui, ela faz um comentário que eu achei bem bonito, assim, ó. Eu vou ler aqui tá entre aspas até. Se algum homem, seja instruído ou não, considera-se tão grande a ponto de desdenhar outros homens, ele é como um cego que segura uma vela, ilumina ilumina os outros, sendo ele próprio cego. Que interessante isso, né? Esse trechinho aqui eu achei demais aqui. Então tá na página 74 esse trecho aí. É o último trechinho dessa série de comentários aqui. Aí depois começa um outro que eu vou ler que eu vou comentar no próximo áudio, né? Mas então é bem isso, né? Então nós com a literatura teosófica às vezes a gente se acha superiores, né? Porque a literatura teosófica esclarece muito, né? Isso é um fato. E daí a gente se acha superiores aos outros. Mas aí ela diz, né, que é como um cego segurando uma vela. Tá iluminando os outros, mas ele continua cego. Então, quando a gente começa a se achar superior aos outros, né? Aí isso me faz lembrar daquele trechinho da obra, acho que é A Luz do Caminho, né? Da Mabel Collins, que no final diz assim: nenhum homem é teu inimigo, nenhum homem é teu amigo, todos são teus instrutores. Então a gente pode aprender com todos, hein? Era isso. Muito obrigado, até o próximo áudio.